Olá, Berianos! Neste vídeo eu gostaria de mostrar o significado de determinados símbolos ocultos e por que é melhor evitá-los. Também eu vou explicar se esses símbolos estão relacionados com a Bíblia ou não. Eu vou deixar as fontes na descrição de onde eu tirei as informações, então você pode olhar e checar a fonte. Eu vou descrever os símbolos no geral, tentando deixar claro e sem conspirações, até porque eu pretendo passar a realidade dos símbolos. Então esse vai ser mais um vídeo de curiosidade. O primeiro símbolo é pentagrama invertido. O pentagrama invertido é uma estrela formada por 5 pontas, onde 2 pontas ficam para cima e uma para baixo, se preenchendo a estrela com um bode no centro. Esse símbolo já fazia parte das culturas antigas dos gregos, babilônios e egípcios. As letras hebraicas das pontas representam o éter, que é o espírito, ar, água, terra, fogo, que são os elementos primários encontrados na natureza, onde a partir de rituais cabalísticos é possível invocar espíritos. Esse símbolo é altamente associado à magia e ao satanismo, onde por sua vez o bode do pentagrama é associado ao próprio Satanás, visto que Jesus disse que separaria as ovelhas dos cabritos. O bode, ou o cabrito, do pentagrama, nada mais é do que uma representação oposta do cristianismo. Nós lemos em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, e com ele todos os anjos, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então neste texto, Jesus fala que quando ele voltar, ele iria separar as ovelhas dos cabritos, ou seja, as pessoas boas das pessoas más. Naquele momento, ele iria julgar quem seria bom e quem seria mau. Então comparar as pessoas boas como uma ovelha se dá porque a ovelha é um animal dócil e obediente. Já os cabritos e bodes são mais rebeldes e agressivos. Por isso o bode representa os aliados de Satanás. Próximo símbolo, estrela de Davi. A estrela de Davi consiste em 2 triângulos entrelaçados, onde formam uma estrela de 6 pontas, a saber, um hexagrama. Essa estrela é associada ao judaísmo. A história é a seguinte: na Segunda Guerra Mundial, os judeus eram obrigados a usar tal estrela na roupa para serem representados como judeus. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, esse símbolo de discriminação foi invertido e usado como sinal de patriotismo judeu. Então, quando o país de Israel foi formado, eles colocaram tal estrela na bandeira do país. Alguns, em vez de falar estrela de Davi, falam escudo de Davi. Porém, a Bíblia não fala nada de estrela ou escudo de Davi como uma espécie de símbolo de Davi. O que temos são textos como Números capítulo 24, versículo 17, Isaías capítulo 14, versículo 12, e Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que falam de estrelas em seus devidos contextos, e não que Davi tenha uma estrela ou um escudo específico para si. Segundo o site Dicionário de Símbolos, acredita-se que Davi tenha feito um escudo no formato de um hexagrama para poupar metal, mas a Bíblia não diz o formato de seu escudo. O hexagrama também pode ter um significado de proteção e união dos opostos. E também é um símbolo pagão, visto que também pode ser usado para rituais satânicos. Próximo símbolo é a cruz invertida. A cruz invertida, também conhecida como Cruz de São Pedro, é um símbolo baseado na história da morte de Pedro. Segundo o site Dicionário de Símbolos, quando Pedro foi condenado cúmplice de incendiar a cidade de Roma, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Jesus. Porém, essa história não consta na Bíblia. Algumas denominações usam esse símbolo da cruz invertida sobreposta por chaves que representam as chaves dos céus. Nós lemos a referência disso em Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, e diz assim: também eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha congregação, e os portões da sepultura não a vencerão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você amarrar na terra já terá sido amarrado nos céus, e tudo que você soltar na terra já terá sido solto nos céus.
Esse texto basicamente fala que Jesus daria as chaves dos céus para Pedro. Por isso, algumas denominações, como a Igreja Católica, utilizam o símbolo da cruz invertida, sobreposta com chaves. Porém, existem tanto argumentos a favor como argumentos contra se Jesus morreu numa cruz ou não. Em Mateus, capítulo 27, versículo 22, nós lemos: Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, o chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Essa palavra, nessa tradução que eu li, crucificado, é a tradução da palavra stauro, que significa estaca. Bom, agora se foi duas estacas formando uma cruz, nós não sabemos. Mas embora a Bíblia não especifique um símbolo para o cristianismo, a cruz passou a ser o símbolo usado para representá-lo. Embora a cruz invertida possa ser usada como símbolo de São Pedro, ela também é usada no satanismo, visto que está invertida. Então a cruz normal é a cruz do cristianismo, a cruz invertida é a cruz do satanismo. Já que a cruz está invertida, ela representa as crenças contrárias ao cristianismo, a saber, os valores satânicos. Muitos satanistas usam a cruz invertida como símbolo do anticristo, para representar as forças do mal como negação ao cristianismo. Ou 666. O número e símbolo 666 é bastante conhecido e biblicamente representa o número da besta. Nós lemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Isto exige sabedoria. Quem tem discernimento, calcule o número da fera, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Também é um número que está associado ao pecado, à imperfeição e ao homem. Então, por ser um a menos que o número 7, o número 6 representa algo imperfeito. E a repetição desse número, formando um número 666, dá ênfase reforçando essa ideia de imperfeição. Quer dizer, tenta e não consegue, tenta 3 vezes e não consegue 666. A fera na Bíblia representa os governos políticos manipulados pelo diabo. Então, o fato de a fera ter o número 666 mostra que Deus encara os governos políticos de hoje como um total fracasso. Também o número 666 coincide com o rei Salomão. Nós lemos isso em 1 Reis capítulo 10, versículo 14. O peso do ouro que Salomão recebia por ano era de 666 talentos, ou seja, era de 666 talentos. Mas esse era apenas o peso do ouro. Pode ser coincidência. Muitos falam que é uma referência ao satanismo, pois segundo o livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 7, o rei Salomão tinha as esposas estrangeiras que adoravam outros deuses, e essas esposas inclinaram Salomão para seguir outros deuses. Então ele foi atrás da deusa Astorete e construiu um altar para o deus Quemos. Também existem livros de alta magia, como a chave menor de Salomão, as clavículas de Salomão, que supostamente Salomão escreveu, porém nós não podemos confirmar que ele tenha escrito, apenas especular, embora muitos confirmem isso. De qualquer modo, o número 666 também está associado ao satanismo, visto que representa os governos humanos manipulados pelo próprio diabo. Segundo o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, e 1 João, capítulo 5, versículo 19. Como próximo símbolo, temos o Baphomet, ou Baphomet. O Baphomet é uma figura zoomórfica e andrógina, criada por Eliphas Levi, que possui um corpo humano com uma cabeça de bode. Suas mãos indicando para cima, indicam o caminho do céu, e suas mãos para baixo indicando o caminho para o inferno. Os seios e braços femininos representando a humanidade e a dualidade entre homem e mulher, o órgão fálico do homem que está envolto por 2 cobras representando a tentação ou a saúde, o archote no meio dos chifres representa a inteligência, a alma acima da matéria, ou a luz da justiça. Dizem também que a estrela na testa era somente um símbolo comum, mas muitos entendem como um pentagrama, que também é outro símbolo da magia e ocultismo. No braço esquerdo, escrito solve, quer dizer solução. No braço direito, coágulo, quer dizer coagular ou solidificar. Esses são termos usados nos estudos alquimistas de Eliphas Levi. As asas negras representam que a criatura é um demônio ou uma entidade do mal, um anjo mau.
O nome Baphomet surgiu quando Christoph Friedrich Nicolai, em 1782, alegou que o deus dos cavaleiros templários era chamado de Baphomet. O nome proviria da união de dois vocábulos gregos, Bap e Metos, que por sua vez, Bap significava batismo e Metos, sabedoria. Então, Baphomet significaria batismo de sabedoria. Porém, esse nome era inventado. Eliphas Levi, o criador do desenho, chamava o bode de The Sabbath Gods, ou a cabra sabá, que também chamava de Baphomet of Mendes, ou bode de Mendes. O Baphomet é um símbolo complexo e existem algumas variações de interpretações do símbolo. Mas basicamente o Baphomet nada mais é do que a representação do demônio ou do próprio Satanás. Eliphas Levi criou o Baphomet para acusar os cavaleiros templários de adorarem ao diabo, então desenhou essa figura zoomórfica para representar o diabo da qual os cavaleiros adoravam. Segundo as referências da Wikipédia, o Baphomet foi, por assim dizer, o bode expiatório para a Igreja Católica condenar os cavaleiros templários à morte, em fogueira. De qualquer forma, o símbolo do Baphomet também está explicitado no pentagrama invertido, da qual é o primeiro símbolo que falamos no começo do vídeo, que de um jeito ou de outro está ligado ao satanismo. A referência do bode, que nós já lemos, está em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Então nesse texto, Jesus compara os cristãos como ovelhas, e já os cabritos como pessoas más. Por isso que, biblicamente, o bode representa os aliados de Satanás. Então sim, o símbolo está ligado ao ocultismo e ao satanismo. Berianos. Claro que símbolos podem ser subjetivos e ainda ter diversos significados e interpretações, mas também podem ser relativos. O problema desses símbolos está em como alguém os usa e sobre o que estão associados. Mas o símbolo em si não tem poder, mas a forma que é usado é que lhe dá poder. Então, por exemplo, do que serviria um pentagrama invertido se Deus matasse todos os demônios? O símbolo seria simplesmente um símbolo. Se usarmos qualquer um desses símbolos para fazer algo que a Bíblia condena, então estaremos pecando. Agora, se usarmos apenas para fins didáticos, não há problema, ou para você mostrar, ó, esse é o símbolo. Mas de qualquer forma, eu, beriano, acredito que seria melhor não usarmos esses símbolos como decorações, por exemplo, por causa de suas associações. Mas o que você acha sobre isso? Deixa nos comentários que eu quero ler. Compartilhe o vídeo, se não se inscreveu, se inscreva para acompanhar os vídeos. Você está convidado a participar com seus comentários. Curta a nossa página no Facebook e as referências estarão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.